Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, agora 8h35. Revista Justiça. Debate. Debate de hoje, os aspectos legais das pesquisas clínicas, que são investigações científicas realizadas em seres humanos para avaliar a segurança, eficácia, tolerabilidade de intervenções médicas, novos medicamentos, tratamentos e muito mais. Quais são os limites dessas pesquisas? Existe um código de ética e também um limite sobre os procedimentos? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o médico especialista e mestre em geriatria, doutor em endocrinologia e membro titular da Academia de Medicina de Brasília, doutor Eduardo Freire Vasconcelos. Abrevia um pouco seu currículo, viu, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Também está conosco a advogada, ela é mestre em bioética, gestora em saúde, secretária-geral adjunta da Comissão de Bioética e Biodireito da OABDF e professora Luciana Manhoz. Doutora Luciana, bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada. E conosco está o advogado especializado em Direito à Saúde dos Pacientes, vice-presidente da Comissão de Saúde da OABDF, doutor Fabrício Reis. Bom dia, doutor Fabrício. Bom dia, Sérgio. Prazer estar com vocês aqui novamente. Doutor Eduardo, vamos começar com o senhor. Explica pra gente, doutor, o que são as pesquisas clínicas. São ensaios, são testes feitos em seres humanos e que eles precedem pesquisas de bancada. Quando você desenvolve um tratamento, que seja um tratamento farmacológico ou um tratamento com uma órtese, uma prótese, quando você desenvolveu isso antes de aplicá-lo em seres humanos, é a chamada fase pré-clínica. Posterior, nós temos a fase clínica e ela é dividida em basicamente momentos diferentes, etapas. A fase chamada 1, em que se vê a segurança terapêutica. Nessa fase 1 de pesquisa, voluntários são apresentados nos institutos de pesquisa e a fase 1 é num único local, é o que a gente chama num único site, num único centro de pesquisa. E na fase 1, um número pequeno de pessoas, se observa por um período curto de tempo se não houve dano, se não teve um efeito colateral, se não teve algum malefício àquele participante. Posterior a isso vem a fase 2, que é dividida em dois momentos, em 2A e 2B, em que se tem um objetivo a ser alcançado. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa vai participar de um estudo para diabetes. E aí o objetivo é abaixar a hemoglobina glicada ou a glicemia. Então, num determinado prazo de tempo, aqueles indivíduos são submetidos ao tratamento e fazem testes antes de receber o remédio ou o tratamento que venha a ser proposto, e posteriormente, com aquele prazo estabelecido, eles têm que alcançar uma meta mostrando o que a gente chama de efetividade. Isso ficou muito conhecido na época da Covid, exatamente porque se falou a efetividade dos imunizantes. Aquilo é o que a gente chama de endpoint, um objetivo a ser alcançado, um target a ser obtido. Posterior a isso, a gente tem o que a gente chama de fase 2B, que é o segmento, que é um follow-up, um segmento a longo prazo desses indivíduos, porque se eu alcancei aquela meta, mas ela vai se sustentar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, mantém-se, e aí a fase 2B é o segmento a longo prazo. O estudo fase 2, ele caracteriza por um número de pacientes muito maior do que a fase 1 e pacientes que estejam na mesma condição clínica. Por isso que a gente estabelece que esses pacientes são randomizados. Eles seguem protocolos em que eles têm critérios de inclusão muito específicos. Eles têm que estar dentro daqueles patamares. Eu vou colocar 2 indivíduos diabéticos, mas eles têm que estar na mesma situação clínica, para eu comparar se o efeito vai ocorrer de forma semelhante nesses indivíduos. A fase 3, que é a última antes de uma aprovação por qualquer agência regulatória, o FDA nos Estados Unidos, a Anvisa aqui no Brasil, European Medicine Agency na Europa, todas essas agências regulatórias, elas estabelecem que para que você possa aprovar um produto farmacêutico, ou uma órtese, ou uma prótese, você tem que executar a fase 3, e essa fase 3 é da seguinte forma: o investigador, ele é cego, ele não sabe se o indivíduo está recebendo aquele princípio que está sendo testado, que a gente chama de princípio ativo, o produto investigacional, ou um comparador.
Esse comparador pode ser o que a gente chama de placebo, que é uma química sem pureza, que não tem uma efetiva ação farmacêutica, ou o standard of care, que é o tratamento padrão. Vamos dizer que eu estou fazendo um estudo numa pesquisa de câncer de mama. Eu não vou usar placebo na paciente porque ela pode morrer. Então, vai se usar a quimioterapia convencional, considerada o tratamento padrão. E você compara, os grupos são divididos, e na fase 3 existe uma regra que ela tem que ser obrigatoriamente executada em 3 continentes diferentes para que eu tenha um ecletismo populacional, e é um assunto que tem cada vez crescido mais, a pouca representatividade de grupos étnicos em pesquisa clínica, principalmente nos Estados Unidos, mas o mundo inteiro hoje se preocupa com isso, e aí a gente, na fase 3, normalmente esses trials internacionais de grande porte, eles são realizados em 3 continentes diferentes para que se pegue populações com etnias diferentes, com hábitos alimentares diferentes, com clima diferente, e para ver se a resposta é semelhante nessas populações. Resumindo, se trata de todo um processo muito lento, regido por normas éticas muito rigorosas, extremamente seguro para os participantes, para se avaliar a eficácia, a tolerabilidade, se o indivíduo tolera aquele fármaco ou não, a resposta terapêutica e a segurança. Todos esses estudos primam por zelar pela segurança do participante. Bela introdução, né, doutora Luciana? E as pessoas perguntam, mas e as leis, o que dizem sobre isso? Será que as pessoas são cobaias, não há nenhum respaldo legal? Eu acho interessante a gente começar falando sobre a questão de que nós não temos cobaias, né? A gente tem que tomar cuidado com as terminologias, porque isso, inclusive, afasta as pessoas das pesquisas. Aqui a gente tem um cuidado e uma ética muito importante a ser seguida, como o doutor apresentou para a gente muito bem, né? Todas as fases, né? Todas as fases. A gente tem um cuidado muito grande com aqueles participantes de pesquisa e uma responsabilização também para quem está efetivando essas pesquisas. Esse foi um desenvolvimento, inclusive, normativo que a gente teve para trazer essa responsabilização para quem também está trazendo essas pesquisas para os indivíduos. Então, a gente tem um cuidado a partir das próprias normativas que trazem essa exigibilidade ao pesquisador e ao pesquisado, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E no Brasil, como a gente estava conversando um pouco antes aqui de trazer isso para vocês, a gente estava falando sobre como a gente tem um desenvolvimento normativo e um cuidado aqui no Brasil fundamental. Inclusive, eu acho importante a gente trazer que a gente tem o Conselho Nacional de Saúde, que foi quem trouxe pela primeira vez as resoluções ali que vão trazer essas determinações sobre como que essas pesquisas devem acontecer. A gente teve ali no início dos anos 80, 90, que a gente teve as nossas primeiras resoluções, e atualmente a gente tem inclusive resoluções diferenciadas para pesquisas com seres humanos dentro do âmbito biológico e dentro do âmbito de ciências sociais. Então a gente tem inclusive resoluções diferentes aqui para exatamente trazer um cuidado e uma normativa quando a gente fala sobre pesquisas envolvendo seres humanos. E eu queria só acrescentar uma questão que eu acho também fundamental dessa cadeia de desenvolvimento e pesquisa que o doutor trouxe, é que após a gente inclusive trazer ao mercado todos esses desenvolvimentos científicos, farmacológicos ou não, a gente tem um cuidado também da Anvisa nesse momento pós, que ela vai tomar cuidado para ver como que está o desenvolvimento daquele fármaco, como que aquilo ali está sendo recebido pela população. Então, além da gente ter todo esse cuidado para trazer ao mercado, depois que entra no mercado, a gente ainda tem todo esse cuidado da Anvisa de continuar observando como está o desenvolvimento daquele medicamento e a tolerabilidade, a eficácia, tudo que envolve esse fármaco, esse novo medicamento que chegou ao mercado. Doutor Fabrício, pesquisas clínicas são lançadas, mas elas são submetidas também à fiscalização do governo, a Anvisa, Ministério da Saúde? Como é que funciona? Como a doutora Luciana disse, né, tem todo esse cuidado da Anvisa e de agências regulatórias, né, até mesmo, por exemplo, a Conitec, né, antes de incorporar uma nova tecnologia ao SUS, tem todo esse cuidado de fazer uma análise de eficácia, de efetividade, até mesmo de custo-benefício também, dependendo da tecnologia, né? Então, acho que é importante que o que foi falado aqui pelos colegas de bancada é como que o protocolo, propriamente dito, ele tem esse cuidado de proteger o mais vulnerável, que é o indivíduo da pesquisa, né? Que é
a pessoa, o cidadão comum que está envolvido naquele estudo ali. Como que se tem toda essa rede, né, de cuidado, de atenção, de proteção a quem está numa situação de mais vulnerabilidade. Isso é um reflexo de vários acontecimentos históricos, né, desde aí das declarações de Nuremberg, Helsinki, que trouxeram todas essas preocupações. É um avanço natural histórico, né, que os avanços acontecem, os fatos históricos acontecem e nós tomamos as medidas e melhoramos para que não se repitam, né? Então acho que é importante também a gente sempre ressaltar isso, essa proteção que não vem apenas da atuação da Anvisa, das agências regulatórias, mas também desde o nascedouro da pesquisa, desde o começo, do primeiro contato, do convite do indivíduo de pesquisa e tal, para poder participar, sempre zelando, né, até pelas questões que a doutora Luciana sempre fala com muita propriedade, da bioética, né, da maleficência, da justiça, da beneficência, etc. Então, acaba que, por mais que o objetivo seja o avanço científico, mas o norte é sempre a segurança desse indivíduo, né? Justamente por causa dessa segurança, né, que a pessoa precisa ter juridicamente, até com a própria saúde, que estávamos falando aqui, o brasileiro pouco participa das pesquisas científicas, ou as pesquisas clínicas, doutor? Proporcionalmente, sim. Até pela nossa realidade. Nós somos um país de médio desenvolvimento, mas em algumas áreas tecnológicas nós somos país de ponta. Tá? Em algumas áreas da medicina em especial, nós temos destaque internacionalmente como um país de ponta. E se a gente pegar a participação proporcional do Brasil, é pequena. Hoje o Brasil realiza em torno de 2,4, que é o número exato dos ensaios clínicos que são feitos no mundo, de toda a ordem, que vão desde ensaios até fase 4, que é pós-comercialização. O Brasil realiza hoje 2,4%, e se a gente pega países com dimensões populacionais parecidas com o nosso, eles têm uma participação maior. E existem alguns países, até pequenos, que têm participação maior do que a nossa. Aconteceu, por exemplo, tem um fenômeno que eu gosto muito de citar, que é a Polônia. A Polônia, até a queda do Muro de Berlim, era um país que praticamente ele não participava no contexto de pesquisa clínica mundial. E posterior, o que aconteceu? Houve uma decisão do governo da Polônia para permitir acesso a uma medicina de ponta, já que eles estavam muito defasados em relação ao mundo ocidental, que a Polônia virasse um abrigo para empresas de biotecnologia e para centros de pesquisa privados. E o que aconteceu com a Polônia hoje? A Polônia faz em torno de 7% da pesquisa clínica mundial num país que tem pouco mais de 40 milhões de habitantes. Então, se você pegar o tamanho da Polônia, da população da Polônia e o que nós, hoje, brasileiros, participamos, e a minha opinião, por que o Brasil participa pouco? Primeiro, porque é pouco conhecido das pessoas esse processo. Eu tive na minha formação acadêmica uma temporada de alguns anos nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos o que acontece? O paciente é estimulado a ir à pesquisa clínica pelo seu médico assistente, pelo seu profissional de saúde que está o assistindo. Por quê? Porque o profissional conhece o benefício disso e ele não desconfia, ele não tem receio. E aqui, na graduação dos nossos alunos, a gente não orienta sobre isso. A formação em pesquisa nas faculdades brasileiras é muito pequena. E aí a pessoa sai sem conhecer essa realidade. E aí como ela vai propagar, como que ela vai defender algo que ela desconhece? Como que a população vai saber? O que está acontecendo conosco é um desconhecimento sobre o quão benéfico é participar de ensaios clínicos. Porque o indivíduo não está só ajudando a si, ele está ajudando uma coletividade também. Uhum. E é uma pena, né, que a gente tem essa realidade aqui no Brasil, porque já tem alguns estudos, inclusive, que comprovam que a nossa riqueza genotípica no Brasil, ela é fundamental para o desenvolvimento dessas pesquisas. Aqui no Brasil a gente tem uma riqueza tão enorme de DNA, inclusive tem uma pesquisa de DNA que uma professora aqui de São Paulo começou a fazer, que ela demonstra todo o desenvolvimento que a gente pode trazer, inclusive mundialmente, se a gente participar mais dessas pesquisas. Então, esse incentivo e esse conhecimento, ele precisa continuar desenvolvendo para que a gente consiga trazer cada vez mais, né, as populações que estão participando, e a possibilidade que a gente tem de riqueza aqui do nosso desenvolvimento, ela é
muito importante para que a gente consiga desenvolver cada vez mais e saber, inclusive, como que esses medicamentos funcionam para a nossa realidade. Isso também é fundamental, né? Porque o doutor trouxe muito bem que a gente tem na fase 3 a necessidade de desenvolvimento em 3 continentes, mas a gente também tem algumas limitações dessas populações que participam. E isso, infelizmente, traz um resultado para aquele medicamento. Por isso que a fase 4 ela também é muito importante, que é para a gente ver como que aquilo está funcionando naquela população que às vezes não participou inicialmente daquela pesquisa. Tem um cuidado, tem uma eficácia, uma tolerabilidade importante daquele medicamento para chegar ao mercado. Mas quando ele chega ao mercado e as populações que vão se utilizar, e é importante a gente saber também que isso tem um impacto diferenciado. E aqui no Brasil, como eu falei, a riqueza genotípica, ela é brilhante para a gente cada vez mais desenvolver melhores medicamentos e tudo que envolve uma pesquisa científica. Os comentários foram bem interessantes, mas acho que eu gostaria de trazer uma percepção de... Nós temos a questão cultural, né, do afastamento da população da pesquisa clínica. Eu acho que eu concordo muito com o doutor nesse sentido da falta do próprio incentivo, né, do médico de confiança e tal. Mas, por outro lado, também eu percebo em certos recortes sociais um aumento de interesse. Então, por exemplo, no recorte social das doenças raras, o interesse por participação tem aumentado, porque é um grupo que tem se empoderado muito, tem se formado rede de conexões e de troca de informações. E essa perspectiva de participação de estudos clínicos tem se tornado até mesmo uma vontade, né, de algumas doenças raras, porque é uma oportunidade de ter um tratamento adequado, de ter acesso a melhoras, de ter acesso a possibilidades que normalmente não se teria no SUS ou pelo plano de saúde. Então, apesar de ter esse afastamento, tem alguns recortezinhos aí que a gente pode talvez ver de uma forma um pouco mais positiva, né, desse aumento do interesse também. Quanto maior o nível de informação, de uma instrução a respeito, mais o indivíduo se sente seguro. Exatamente. Tá? Então, basicamente, é informação. O que a gente precisa é desmistificar situações e criar a possibilidade do indivíduo ter essa alternativa. Porque isso é uma alternativa que o indivíduo tem que refletir se é interessante a ele ou não. No caso específico de doenças raras, até pela ausência de tratamentos que demonstrem alguma efetividade, os indivíduos são ávidos por novas terapias. Tá? Mas a gente tem que pensar também que as doenças que mais afligem a população, muitas delas, os estudos são estudos que mudam conceitos. A gente pode colocar nos últimos 10 anos, por exemplo, o tratamento de diabetes. Eu vou voltar àquele assunto que eu citei de diabetes. Por quê? Porque é uma parcela considerável da população mundial. Chegou a ter 25% da população adulta norte-americana nos anos 90 com diabetes. Então, é uma doença que representa em números valores gigantescos. E houve uma mudança nos últimos 10 anos radical do tratamento da diabetes, graças a ensaios clínicos que foram feitos. Tá? A mesma coisa a gente tem nas doenças oncológicas, nas doenças neurológicas. A gente está vivendo hoje, na minha área especial, que eu trabalho bastante com doenças neurodegenerativas, eu trabalho bastante com Alzheimer, nós estamos vivendo o momento de ouro, porque nós passamos 20 anos sem nenhuma alternativa terapêutica. E agora nós estamos num momento com mais de 37 estudos em fase 3 ocorrendo no mundo. Então nós vamos, no transcorrer dos próximos 5 anos, nós vamos ter um arsenal terapêutico, um leque de alternativas que vão poder individualizar o tratamento. E vão poder utilizar fatores, como fatores genéticos, que até então são pouco necessários, porque eu genotipar um paciente para ver se ele tem uma mutação ou não, neste momento não vai representar uma mudança de decisão terapêutica. Mas daqui a 5 anos isso vai representar uma mudança de decisão terapêutica. E a gente está vivendo agora um momento muito importante na entrada das terapias gênicas. Tá? Que é uma questão ética que a gente tem muito. Eu há 2 semanas atrás, participei de um encontro internacional de pesquisadores europeus, e aí, por uma série de razões, eu também sou considerado pesquisador europeu, porque houve
uma decisão do FDA de proibir as terapias com CRISPR-Cas9, que é uma técnica de mudança. O FDA proibiu por uma questão que aconteceu no ensaio clínico no ano de 2023. E a agência europeia resolveu convidar para uma reunião virtual pesquisadores que sejam considerados pesquisadores europeus que estejam envolvidos em estudos com terapia gênica. E nosso centro de pesquisa está participando de um estudo em demência frontotemporal, que é uma demência relacionada a uma doença genética e com uma mutação específica. Porque essa medicação que vai ser testada, ela atua exatamente na mutação. Ela não atua no curso da doença. Ela pretende mudar o curso da doença porque ela vai atuar na mutação. E é uma técnica de alterar a mutação. E aí, a reunião foi para discutir questões éticas, até onde isso é absolutamente seguro e até onde a gente vai em tentar modificar estruturas gênicas, né? Então, é um novo caminho que vem pela frente, uma nova realidade ética que vai ser discutida, é terapia gênica. O que são essas terapias gênicas? Explica para o nosso ouvinte compreender melhor. Tá, vamos lá. Essa técnica de CRISPR, ela foi motivo do Prêmio Nobel em 2018 e é uma técnica em que você, simplificando, você tem uma cadeia de DNA e você, como se com uma tesourinha você cortasse aquele pedacinho que te interessa modificar, você faz uma alteração proteica com esse Cas9 e reintroduz com a alteração proteica e aí aquela alteração genética não vai prosperar. Então, dessa forma, eu fico sabendo agora, então, até por essas informações do senhor, que o nosso DNA pode ser modificado sim, então, com essas pesquisas. Pode. O que começou, inicialmente, eles começaram a fazer em bactérias, isso foi uma técnica que foi usada em alteração de estrutura de bactérias, e o grande objetivo em estrutura de bactérias era diminuir doenças de resistência bacteriana a antibióticos, que daí é uma preocupação hoje global. Aqui no Brasil, nós já tivemos um estudo com CRISPR-Cas9 que foi feito em Salvador com a traço falciforme e anemia falciforme. Anemia falciforme é uma anemia que se desenvolveu em afrodescendentes. O Salvador tem a maior concentração mundial de anemia falciforme, porque por uma questão de ascendência populacional. E o que aconteceu? Se conseguiu fazer uma alteração no traço falciforme, não na anemia propriamente dita, no traço falciforme, e há uma possibilidade disso vir a se tornar uma terapêutica. Ainda é uma coisa que é bastante incipiente, está começando nesse momento, e a gente tem implicações éticas nesse sentido. Você vai começar a mexer nos bebês? Porque a gente está falando aqui sobre principalmente reprodução assistida, né? Então, teve inclusive um escândalo mundial que foi um pesquisador chinês que trouxe as gêmeas, né? Que nasceram com a capacidade de combater, vou colocar bem simplesmente, o HIV, né? Era uma pesquisa científica que estava sendo conduzida na China. Ele é um pesquisador que tem todo um background nos Estados Unidos, participou das grandes universidades norte-americanas, as Ivy Leagues, né, aquelas maiores, e quando ele chegou à China, ele fez esse estudo com pessoas que tinham uma vulnerabilidade socioeconômica, principalmente, de pais que tinham HIV, e ele fez essa reprodução assistida fazendo a técnica CRISPR-Cas9, né, cortando ali o DNA dessas bebês, e elas chegaram a nascer, porque uma coisa é a gente fazer a reprodução assistida, a fertilização in vitro, e você ter o desenvolvimento ali daquele embrião e falar, tá, não, a gente vai parar por aqui. Outra coisa é ele implantou, elas nasceram com isso, e a gente não sabe qual vai ser o desenvolvimento dessas crianças, o que vai acontecer. Ele deu uma sumida aí, uma época, foi um escândalo mundial, né, doutor? Exato. Imagino que você tenha participado, talvez, dessa parte e desse furor das pesquisas, dos pesquisadores, o cuidado de falar assim, olha, isso daí não é algo que a gente apoie, né? Foi desenvolvido por debaixo dos panos, isso aí que aconteceu, mas foi realmente uma utilização prática antes, eu acredito, da hora, vamos colocar assim, desse CRISPR-Cas9, né? Nessas bebês que nasceram, e tinham outros bebês a nascer ainda, né? A limitação ética, por isso é que a gente tem que ter
as agências regulatórias fortalecidas. Elas têm que ser fortalecidas porque você limita esses pensamentos, esses desvios de pensamento, na verdade. Porque isso daí é o desvio de todo... isso é um protocolo que não tinha o menor sentido ser conduzido da forma como foi conduzido. Mas a preocupação exatamente nesse momento é estabelecer limites até onde o uso pode ser empregado. Muito bem, eu preciso fazer um intervalo agora. Estamos falando aqui na Rádio Justiça sobre as pesquisas clínicas e voltamos em instantes. E você pode participar pelo WhatsApp 61 99975 8140. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, última hora, hoje quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, 9h03. Revista Justiça. Debate. Estamos falando sobre pesquisas clínicas, os aspectos legais e também muito mais com os nossos convidados. Estou aqui com o Dr. Eduardo Freire, ele que é médico, especialista e mestre em geriatria, doutor em endocrinologia e membro titular da Academia de Medicina de Brasília. Também a advogada Luciana Munhoz, ela que é advogada, mestre em bioética, gestora em saúde, secretária-geral adjunta da Comissão de Bioética e Biodireito do ABDF, e também o advogado Fabrício Reis, ele é especializado em direito à saúde dos pacientes e vice-presidente da Comissão de Saúde do OAB do Distrito Federal. Doutor Eduardo, vou começar essa hora falando com o senhor mesmo. Temos a participação sempre aqui do Dr. Edilson Barbosa, ele que é do Movimento Orgulho Autista Brasil. Ele não fez uma pergunta, mas eu tomo a iniciativa. Existem também estudos clínicos sobre o autismo? Sim, como quase todas as patologias, há um grande interesse em buscar tratamento que possa abrandar, amenizar ou melhorar a qualidade de vida desses indivíduos. E tem vários estudos em andamento no momento para autismo. Eu aconselho que esse senhor acesse o clinicaltrials.org, que é um site do governo americano, no qual ele tem acesso a todo e qualquer estudo, mesmo que não esteja acontecendo nos Estados Unidos, todo e qualquer estudo registrado nas agências regulatórias internacionais, ele terá acesso nesse site e terá acesso a informações sobre quem são os investigadores, o e-mail dos investigadores. Qualquer cidadão no mundo entra, ele consegue saber um estudo sobre aquele assunto, com quem ele deve se comunicar, tá? É uma forma desse senhor ser melhor informado sobre... Porque no autismo você tem várias opções terapêuticas em estudo atualmente. Tem desde opções de melhora da ansiedade, da concentração, até terapias no sentido de relaxamento muscular. Tem várias formas de estudos que estão em andamento. Então o e-mail do senhor está lá nessa lista também ou não? Com certeza. No momento, eu estou participando como investigador principal de 35 estudos internacionais. Então, em 35 dos estudos, dos milhares de estudos que estão no Clinical Trials, ele vai encontrar o meu e-mail também. Interessante, né? Essa possibilidade de você ter acesso às informações, né, doutora? Acesso direto aos centros de pesquisa que estão participando. Eu queria fazer uma provocação aqui ao doutor Eduardo, principalmente já que ele trouxe para a gente essa questão de ele participar atualmente, né, desses 35 estudos. Eu acho que existe uma barreira muito grande entre o que é desenvolvido dentro do universo da academia e da sociedade brasileira. Existe quase que uma barreira de conhecimento, de como essas pesquisas se desenvolvem, e aí o Sérgio trouxe aqui para a gente essa questão de comunicação. Eu queria entender por que existe uma barreira tão grande de a academia não trazer isso para a população de uma forma mais simples, uma comunicação mais aberta. Hoje em dia, a gente vê, e aí, desculpa, eu vou fazer só um pequeno parênteses, a gente vê algumas pessoas das mídias sociais, TikTok, Instagram, tentando trazer isso numa linguagem mais acessível. Eu queria saber primeiro por que tem essa barreira tão grande da academia e o que o senhor acha dessa nova geração que está tentando trazer nessa linguagem de 30 segundos, tentando explicar mais ou menos o que é uma pesquisa, como que isso acontece, quais são os benefícios, qual é a sua visão? Bom,
Na minha opinião, inicialmente, com relação a essa barreira, é uma questão cultural, que, principalmente nos ambientes acadêmicos, existia uma visão meio equivocada de que o ambiente acadêmico não deveria ser maculado por exposições midiáticas. Tá? E segundo, eu vou citar uma frase que é atribuída ao Darwin, mas não é do Darwin, que não é o mais forte, não é o mais preparado que vai viver, e sim mais, é o que se adapta melhor. Então, na verdade, o que aconteceu com o mundo, em função das mudanças muito velozes da forma de comunicação da humanidade, aquelas pessoas que rapidamente se adaptaram estão se sobressaindo melhor porque se adaptaram mais rapidamente. E a gente tem que entender que essa mudança é muito rápida. Vocês que são de uma geração anterior à minha, vocês são mais jovens do que eu, vocês já acostumaram mais com mídia social. Mas para a minha geração isso não é tão simples assim, já foi um pouquinho mais difícil. E a geração dos meus filhos, meus filhos, fatalmente, eles, quando a gente conversa com eles, é impressionante que a facilidade de acesso à informação e a velocidade com que eles buscam a informação é completamente diferente. Então temos que ter também cuidado com esses vídeos curtos. Não, é muito perigoso isso, porque, vamos lá, quando você tem algum tipo de compromisso, quando você tem algo a zelar, a cuidar, você se expõe menos. Tá? É muito frequente as pessoas... eu, além de investigador clínico, eu continuo sendo médico. Eu recebo, às vezes, familiares de pacientes, porque, via de regra, a maioria dos meus pacientes são idosos, vêm com informações... e informações nem sempre de fontes muito adequadas. Dr. Google, né? Não só, principalmente agora, mais o TikTok, o Instagram. E aí essas pessoas às vezes trazem visões um pouco deturpadas, distorcidas da realidade. Tá? Muitos dos tratamentos que são veiculados como tratamentos científicos não necessariamente passaram por um protocolo científico que justifique uma mudança terapêutica. O que acontece? Eu posso fazer o que a gente chama de case report. Eu vou acompanhar um número gigantesco de pacientes com um tipo de tratamento. Não é o número de pacientes que vai determinar se isso é seguro e eficaz. Eu não tendo feito um estudo comparador, eu não gero uma evidência. Eu tendo um número muito grande de casos, eu gero uma suspeição de benefício. Mas eu só vou gerar uma evidência se eu fizer um estudo comparador. Então, às vezes, para o indivíduo que não está habituado com isso, ele ouve, olha, tal médico usou em 1000 pacientes essa técnica e melhorou o Parkinson. Tal médico usou em 1000 pacientes essa técnica e melhorou o autismo. Isso é científico? Mas isso não gera uma evidência. Isso gera uma suposição que tem que ser confirmada com um estudo fase 3. Essa provocação da doutora Luciana é interessante porque a gente tem, por um lado, muito sensacionalismo, né, doutor? Principalmente questões de tratamento, medicamentos milagrosos, tivemos a pílula do câncer, por exemplo, né? Isso foi um caso à parte, né? Fosfetalonamina nós temos, de fato... Fale o nome, por favor, do medicamento. Fosfetalonamina não tem nem comentário. Chegou a virar, foi uma sequência de barbaridades. Ali foi um caso à parte, né? Então, de fato, a gente tem muito sensacionalismo nas redes sociais, isso é natural. Mas, por outro lado, em especial no Brasil, a gente tem um grupo de divulgadores científicos muito sérios, importantes, e que deixa muito patente o quanto que a ciência, quando ela é bem traduzida, quando ela é bem apresentada e de uma forma específica, como ela é fascinante, principalmente para gerações mais novas. Então, você vê o crescimento de vários canais de divulgação científica muito sério, que fazem muito sucesso, trazendo informação científica apurada. Por exemplo, o Space Today, né, do Sérgio Sacani. O cara é quase uma unanimidade na internet, trazendo questões sobre astronomia, sobre ciência sideral e tal. Então,
por um lado, nós temos essa parte ruim das redes sociais, mas a ciência propriamente dito, trazida de uma forma séria e comprometida, mostra como que, inclusive, a população tem anseio de se aproximar da ciência, como ela é fascinante e como, principalmente, os jovens têm muito interesse, têm muita vontade de estar inserido nesse meio. Então, há esse interesse, mas eu percebo também quando fala de tratamento, medicamento, opa, peraí, né? Isso vai entrar dentro de mim, aí existe um bloqueio, claro, né? Mas a gente também tem o desenvolvimento e a divulgação científica. Eu gosto sempre de pensar no caso do Átila Yamarino, que eu acredito que todo mundo aqui saiba quem é, na época da pandemia, COVID, porque era a pessoa... Ele ficou muito conhecido, foi parar até no Roda Viva, e ele trazia, enfim, vários entendimentos que as pessoas estavam tentando entender o que estava acontecendo naquela época. E ele teve uma propulsão muito grande e tudo ele trazia com embasamentos, né? Então, a gente tem, claro, eu gosto sempre de pensar que as mídias sociais, elas têm muita informação. Hoje em dia, a nova geração tem uma capacidade de informação na mão deles que eles nem imaginam. Só quem passou pela Barça, quem foi ir atrás de pesquisar nas revistas, tentar entender, sabe o que eu estou falando aqui. Mas a quantidade de informação não é conhecimento. São coisas diferentes. A gente ter informação e ter conhecimento são coisas completamente diferentes, né? Então, hoje em dia, a gente tem algumas pessoas muito sérias que estão trazendo informações e que trazem, inclusive, bases científicas, trazem anotações. Olha, eu trouxe aqui para você essa informação, mas você também pode procurar aqui e ali, se você quiser entender mais. E a gente tem, claro, também outras pessoas que trazem informações que vão parar no consultório, né? Eu tenho sogros que são mais velhos e ela sempre fala, Lu, eu vi no Google. Eu falei, aí eu falo, olha, traz pro seu médico, conversa com ele, escuta o que ele tem a falar, né? Mas você sabe que isso é um traço cultural nosso do brasileiro? Essa questão da simpatia, da garrafada, do não sei o quê, sabe? Eu acho que é um traço cultural muito, muito nosso, assim, do brasileiro e que persiste com a rede social, só que se transforma, né? Antigamente tinha as ervas, os chás, hoje em dia é o medicamento tal, é a substância tal, é não sei o que tal. E aí eu acho que é uma coisa muito do brasileiro mesmo, assim, de acreditar nessas... Não é bem a palavra certa, nessas crendices, né? Nessas panaceias, assim, que cura tudo, né? Então eu acho é um traço muito curioso nosso do brasileiro mesmo. Até conheci nessa onda toda o Ora Pro Nobis também. Que é uma panaceia, né? Diz que cura tudo, né? Resolve tudo, né? Mas voltando aqui ao nosso ponto, doutor. As pessoas, ainda nesse caso que nós falamos aqui da pílula do câncer, rapidamente, houve uma série de equívocos, então? O senhor pode rapidamente explicar o que houve? Bom, a fosfoetalonamina. Isso. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Houve inicialmente um desvio de protocolo. Havia uma adulteração de dados. Posterior a isso, houve uma pressão social e política muito grande, com interferência, inclusive, na época, presidente da República, por acreditar em uma... existia aí, eu posso dizer assim, de repente, um certo eufemismo nacionalista nessa questão, e foi uma conjunção de barbaridades. Quando se permitiu, não se queria permitir que fizessem um estudo comparador da droga, existiu um investigador muito criterioso, um investigador brasileiro que enfrentou tudo isso, que eu posso citar o nome porque ele honra a profissão médica, que é o Dr. Paulo Hoff, que é um oncologista extremamente criterioso, e ele foi uma das pessoas que desmascarou essa questão. Mas foi uma sequência de erros. Eu acho que o desespero da cura, ele é muito perigoso, né? E uma doença que afeta a tantas gerações acaba trazendo barbaridades a serem desenvolvidas, que foi isso. A gente teve um furor social, seguido de um furor político que trouxe uma lei sobre isso e, de repente... O judiciário sendo acionado, né? O judiciário, os médicos tentando falar... Olha, não funciona assim, né? O desenvolvimento científico. A gente tem uma regra para que isso aconteça e foi realmente uma coisa assim que eu acho que foi um ensinamento
para os próprios pesquisadores, para quem trabalha nesse âmbito, de como que a gente precisa tomar cada vez mais cuidado quando a gente fala sobre desenvolvimento científico, pesquisas como um todo. O que deve pautar um investigador, primeiro, é a prudência. Tá? Antes de mais nada, para um indivíduo ser um investigador, ele tem que seguir rigorosamente protocolos, tem que registrar tudo que ele possa imaginar ou não. E, além disso, tem que estar isento de preconceito, porque você não pode ter passionalidade nas suas interpretações. É verdade. O que menos um investigador pode ter é passionalidade. Recentemente, nós tivemos um problema muito ligado à passionalidade numa medicação que gerou um problema no período da Covid sobre isso. Então, a gente tem... um investigador, ele tem que estar, antes de mais nada, isento de qualquer tipo de passionalidade. Vamos lá, doutor Eduardo. Temos aqui estudos internacionais. O senhor participa de muitos, então? E a população brasileira, a população aqui de Brasília, pode participar também desses estudos? Como ela faz para ser um voluntário nessa questão? Deve, não pode, não deve. Até porque isso é um acesso a... Vamos colocar duas situações. Muitos dos estudos que a gente está participando, no meu caso eu estou dizendo a gente, porque é o meu grupo, o grupo de investigadores, são estudos para doenças degenerativas em que as terapêuticas oferecidas, disponíveis, são terapêuticas aquém do que gostaríamos. Tá? Doença de Alzheimer, doença de esclerose múltipla remitente recorrente, esclerose múltipla primária, são patologias em que os tratamentos hoje disponíveis estão muito aquém do que nós, médicos, gostaríamos de oferecer às pessoas. E existem algumas drogas promissoras sendo avaliadas. E essas drogas, quando eventualmente se vierem a ser, demonstrar a sua eficácia e ser aprovadas, elas vão levar um tempo a ser incorporada pelo SUS. Essas drogas geram custos muito elevados para o sistema de saúde. A pesquisa clínica é uma forma de minorar, inclusive, a judicialização. É verdade. Tá? Eu vou retornar àquele exemplo que eu citei da Polônia. A Polônia anteviu esse problema que nós estamos vivendo agora. E eles começaram a criar uma cadeia nacional de centro de pesquisas, porque você traz essa nova tecnologia, disponibiliza sem custo para a população e sem custo para o sistema de saúde público. Em contrapartida, você está gerando emprego qualificado, porque os profissionais não vão sair do seu país, você está trazendo divisas e permitindo um bem-estar social, porque você está permitindo acesso a um tratamento. Não necessariamente todo e qualquer fármaco vai virar um fármaco que vai ser efetivamente aprovado e utilizado. Se a gente pensar, existe de cada 1000 moléculas, você chega a 2 que são aprovadas. Só que a maior parte dessas moléculas interrompe na fase 1. Tá? Quando você está num trial fase 2 ou fase 3, principalmente um trial fase 3, um estudo que esteja na última instância antes da avaliação da agência regulatória, já é um estudo que já demonstrou uma segurança terapêutica prévia e já mostrou alguma efetividade prévia. Então, os indivíduos, se eles têm receio de participar de um estudo de fase 1 ou fase 2, por que não participar de um estudo de fase 3 se você só tem a ganhar com isso? Você não vai interromper seu tratamento, você vai ter acesso a um atendimento de alta qualificação, de profissionais extremamente qualificados e sem custo. Tá? Isso só traz benefícios para o país, para as pessoas. E quais são esses estudos, quais doenças e os voluntários, como é que fazem para participar? Bom, hoje, na realidade, o nosso instituto, nós estamos com 35 estudos em diversas patologias diferentes em andamento. Desses 35, eu posso citar algumas patologias, mas qualquer pessoa pode entrar no site do Instituto e verificar e ver se é elegível a algum desses protocolos. Dos estudos que nós temos hoje lá, nós temos estudos de esclerose múltipla, temos estudos de demências, tanto frontotemporal como Alzheimer, temos estudos de retocolite ulcerativa, doença de Crohn,
temos estudos de lúpus eritematoso sistêmico, de lúpus dermoide, de nefrite lúpica, de dermatomiosite, que é uma doença autoimune. Temos estudos de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia que é a principal causa de AVC em pessoas acima de 70 anos. Temos estudo de insuficiência cardíaca, temos estudo de diabetes com comorbidades na prevenção do segundo evento, o diabético que teve o primeiro evento cardiovascular para prevenção do segundo evento. Vamos iniciar um estudo de obesidade com prevenção cardiovascular para obesos com doenças com alto risco de eventos cardiovascular. Vamos iniciar um estudo para uma alternativa no obeso com dislipidemia. Temos um estudo de intolerância à estatina, para quem tem colesterol elevado e não consegue usar a estatina. Então, existe um leque gigantesco de estudos. E isso sem custo algum para o sem voluntário? Sem custo algum, porque isso é conforme normas que regulam o setor no Brasil. Esse voluntário ele tem que chegar com uma orientação, uma indicação médica? Preferencialmente, mas ele pode ir sem... o que acontece? Quando ele entra no estudo, nós perguntamos, qualquer um de nós, os investigadores, se ele tem um médico assistente, e porque nós mandamos uma carta para o médico assistente informando o que é o estudo, o que se propõe, para que possamos ter uma relação de parceria com o médico assistente, porque esse médico vai continuar sendo o médico desse indivíduo. É como se fosse um edital, assim, até onde eu entendo, que tem ali as características que aquela pessoa precisa ter para participar do estudo, né? Então, por isso que é tão importante essa questão do médico assistente, porque ele vai diagnosticar e vai falar, olha, eu acho que você se encaixa muito bem. Daí a importância dessa comunicação com os médicos assistentes e com os institutos de pesquisa para que se saiba quais são os estudos que estão se desenvolvendo, e a partir do momento em que ele tem um paciente que tem um determinado diagnóstico, ele pode abrir essa como uma possibilidade de tratamento para aquele paciente, né? Hoje em dia a gente tem uma comunicação entre profissional de saúde e paciente em que a gente tem uma autonomia muito maior, e essa pode ser um dos leques de possibilidade de tratamento para aquela pessoa ali. Olha, a gente tem esse tratamento aqui tradicional, mas também existe essa outra possibilidade aqui, que você pode, além de participar de um estudo, você também pode estar beneficiando muitas outras populações. Foi assim que a gente conseguiu o desenvolvimento de medicamentos. Eu gosto sempre de pensar no desenvolvimento do tratamento do HIV/AIDS, né? Que antigamente a gente tinha coquetéis que tinham efeitos colaterais terríveis, para hoje em dia a gente ter somente uma pílula que a pessoa toma, e a gente tem tratamentos pré e pós, exposição. Hoje em dia tem uma possibilidade incrível de tratamento do HIV/AIDS, que foi graças a esses desenvolvimentos científicos e dessas pesquisas que possibilitaram isso para mundialmente a gente ter esses acessos, né? Eu acho que assim, o desenvolvimento do tratamento do HIV/AIDS é um dos que eu participei que eu achei mais incríveis de ver como esse medicamento ele se desenvolveu. Envolveu até quebra de patentes na época, né? E o produto foi então ele aperfeiçoado. Sim, até onde eu entendo, assim, eu vou falar aqui de tratamentos antirretrovirais, eu não entendo tão profundamente, mas é só você pensar que antigamente a gente tinha um coquetel de medicamentos, para hoje em dia a gente ter uma pílula única de tratamento. Além do preço ter barateado também, né? O que acontece naturalmente. Quando a doutora citou, eu acabei de esquecer, nós estamos com um estudo de hepatite C de monoterapia, que é exatamente o que vem acontecendo com outras doenças virais, que você antes precisava de fazer um conjunto de fármacos, um coquetel de fármacos, e atualmente você está evoluindo para antivirais em monoterapia, né? Então, em hepatite C, nós estamos com um estudo aberto numa molécula, é um estudo fase 2 ainda, isso quer dizer que só vai vir a ser esse medicamento efetivamente daqui a uns 5, 6 anos, mas é um estudo numa tentativa de monoterapia. Monoterapia que ele fala é um único remédio. Como se fosse só uma única cápsula. Ao invés de ter que tomar 20, você vai tomar só um. E um ponto importante também, acho que das pesquisas clínicas, é que para essa pessoa que ela se torna um sujeito de pesquisa, é altamente benéfico para ela em vários sentidos, porque tem uma série de responsabilidades do pesquisador. Sem dúvida. Né, de manutenção de tratamento, de continuidade de tratamento após a finalização da pesquisa. Então, para esse paciente, em especial paciente com doenças muito graves, doenças raras,
é altamente benéfico nessa questão dessa responsabilização dos pesquisadores, antes, durante e depois da finalização da pesquisa também. Dependendo do protocolo, nós temos obrigatoriedade de segmento pós o encerramento, e todo e qualquer protocolo de pesquisa, o indivíduo só entra assinando um termo de consentimento livre e esclarecido, no qual tem claramente todas as responsabilidades listadas do investigador e do participante. Claro. Porque o sujeito de pesquisa, ele também tem responsabilidade. Ele tem que nos contar a verdade, nos informar os eventos adversos que estão acontecendo e não omitir essas informações, de comparecer às visitas. É um contrato, né? O termo de consentimento livre e esclarecido é um contrato que ambas as partes, em comum acordo, decidem participar de um estudo. E as pessoas que participam dessas pesquisas aqui no Brasil, até com o senhor, essas pessoas têm um apoio, um acompanhamento, então, não é chegar a ser voluntário e depois não fica aí... No transcurso do estudo, as visitas programadas existem visitas chamadas não programadas emergenciais, se acontecer algum dano, algum prejuízo, algum evento adverso. Em havendo necessidade, os institutos todos de pesquisa têm hospitais de retaguarda para internação, para eventual acompanhamento. E depende do protocolo, você tem acompanhamento pós-encerramento do estudo ou não. Depende do protocolo. Vamos lá com as provocações, doutora. Existe uma responsabilidade do instituto e do pesquisador de efeitos colaterais. Então, por exemplo, se a pessoa tiver qualquer problema dentro daquele estudo, é obrigatoriedade desse instituto, do pesquisador, custear o que for de efeitos colaterais. Então, além de você não ter um custo de participar, ainda tem isso. Aí as pessoas podem pensar, né? Mas como, né? Tudo gratuito, é o mundo, né? Maravilhoso. Então, existem interesses, né? Por trás daquilo ali e existe lucros um orçamento. Um orçamento específico para cada estudo. Esses custos todos têm que ser justificados. Tá? Isso não é uma coisa, mas, sem dúvida, para o participante, é uma situação que hoje, o que a gente... No aprender, no conduzir de estudos clínicos, o que mais se preocupa é a segurança do participante. Hoje, as condutas todas são pautadas na busca do máximo de segurança possível ao participante. O paciente fez o tratamento, fez a pesquisa, está indo bem, o medicamento foi aprovado, e depois, como é que ele fica? Ele vai ter esse apoio? Foi isso que eu falei, depende do protocolo. Isso foi motivo, ele vai continuar recebendo esse medicamento depois? Depende do protocolo. Alguns protocolos sim, outros não. Tá? Isso é previamente explicado para o indivíduo. Se ele vai receber esse fármaco até que esse fármaco seja disponibilizado pelo SUS, se ele vai receber esse fármaco até que... Por quanto tempo? Depende do protocolo. Cada protocolo tem a liberdade de fazer, e isso também tem muito relação com o perfil da patologia. É muito diferente você estar tratando um diabético de estar tratando um indivíduo que tem uma esclerose múltipla remitente recorrente. Tá? Então, são protocolos diferentes, com realidades diferentes. E a gente tem hoje um projeto de lei que está tramitando no Senado, depois de ter sido previamente aprovado no Senado e na Câmara, ele voltou para o Senado, em que há uma determinação sobre essa questão do tratamento pós-encerramento, permitindo que protocolos que tenham grande risco de letalidade, que tenham grande risco de prejuízo na autonomia dos indivíduos, eles permaneçam com esse fármaco por um tempo determinado ou indeterminado. Tá? Mas isso hoje está em trâmite para que tenhamos uma legislação a respeito. Doutor Fabrício, pergunta para o nosso doutor Eduardo Freire. Eu acho que tem uma provocação, na verdade, pedir a opinião do doutor. A gente falou muito aqui da questão ética da pesquisa, né? E como que ela é uma coisa tão restritiva, tão, às vezes, até muito severa, mas é porque você tem uma fronteira ali da pesquisa, que é a dignidade da pessoa humana, a segurança do paciente e tal, né? A doutora Luciana até trouxe aqui o exemplo lá entre aspas, né? Da experiência, entre aspas, né? Chinesa com aquelas duas crianças, né?
Porque tem esse cuidado, porque se não tivesse controle e esse freio, você pode acabar prejudicando populações inteiras. A gente tem casos da história, por exemplo, aquela pesquisa sobre sífilis, por exemplo, que afetou uma população inteira dos Estados Unidos, né? Então, isso aí é muito importante, ela tem que ser muito rígida mesmo, porque é isso, em última instância, o norte é sempre, né, a segurança e a dignidade. Mas isso é um freio que é técnico, né? Então, a discussão ética, ela se pauta numa técnica científica, do estado da arte, da ciência e tal. Mas a gente tem a influência aí, que eu gostaria de ouvir sua opinião, das influências, não apenas da ética, mas da moral, da religiosidade, da política, nasce a realidade da pesquisa científica. A gente comentou um pouquinho aqui sobre a pílula do câncer, que foi isso, né? O aspecto político atropelou o aspecto científico. E eu queria saber a opinião do doutor dessas outras influências morais, religiosas e políticas nesse contexto de pesquisa. Tem que entender que o processo de pesquisa clínica está inserido numa vida normal. Nós somos seres humanos normais, com os mesmos defeitos de outros e qualidades, que vivemos momentos históricos diferentes. Quando você pega essa questão que você citou da sífilis, foi um estudo no sul dos Estados Unidos com população afrodescendente, afro-americana. E isso foi um estudo que refletia muito a mentalidade norte-americana nos anos 60. Sim. Se você pegar nos Estados Unidos, teve um estudo emblemático com o uso de um corante que dava um sabor de framboesa, de um antibiótico que foi usado em crianças nos estados da Michigan e Illinois, em que morreram 12 crianças com esse estudo, porque existia uma preferência das crianças dos estados do norte por o xarope com sabores diferentes das crianças dos estados do sul dos Estados Unidos. Então, você tem que entender, tudo está inserido num contexto histórico. E a pesquisa foram existindo normas que foram naturais da evolução da humanidade. Nós hoje, em comparação a 40, 50 anos atrás, nós temos um sistema muito mais, com regulatórios muito mais eficientes. Numa conversa antes, estávamos falando isso, o sistema regulatório brasileiro é extraordinariamente eficiente, porque nós temos uma dupla checagem, tá? O sistema CEP-CONEP, que é muito bom. O nosso único defeito é só a morosidade. E essa morosidade que é o único defeito que nós temos hoje no Brasil. Em média, nós levamos 60, 90 dias para aprovação de um protocolo de pesquisa na maioria dos países do mundo. E aqui no Brasil a gente leva em torno de 6 meses. Então o nosso sistema, ele só é moroso. Mas tirando isso, ele é um sistema extremamente seguro. E a população brasileira tem que entender que nós estamos vivendo também momentos, a epidemia deixou isso muito claro. As pessoas ficaram... Primeiro, houve um conhecimento muito melhor sobre pesquisa clínica. Acho que se houve alguma coisa de positivo na epidemia, foi que as pessoas viram que existe pesquisa clínica, que existe... a coisa não vem da noite para o dia, né? Não vem do nada. Tudo passa por um trâmite. As pessoas todas. Eu lembro, há 2, 3 anos atrás, que pessoas leigas estavam falando sobre fase 2, sobre efetividade. Era incrível, incrível. É um assunto que a gente que estava vivendo isso num mundinho muito isolado, falou, oba, eu faço parte do mundo também. As pessoas vindo perguntar, né? O que é? Peraí, explica isso aqui melhor para mim. Isso é muito interessante. Então, o conhecimento é aquilo, ele vai gerando novo conhecimento, vai abrindo novos horizontes. Eu sou muito otimista. Eu acho que no transcurso dos próximos anos, esse não é um fenômeno que vai acontecer no Brasil. Cada vez mais as pessoas vão ser voluntários em ensaios clínicos. Cada vez mais isso é uma alternativa de complemento ao sistema de saúde. Tá? Com certeza. Eu sou muito otimista com relação a isso. Muito. Eu posso estar enganado, mas eu prefiro ser otimista. Doutora Luciana. Eu queria... O doutor trouxe, né, sobre a questão da pandemia e tudo mais. Eu acho que um dos benefícios, acho que isso daí a gente também pode falar, foi a confluência de pesquisadores no mundo, né, para tentar encontrar uma resposta. Eu lembro que quando a pandemia surgiu em 2020, as pessoas falavam, vai demorar 10 anos para sair uma vacina. E a gente tinha uma vacina que saiu com uma celeridade incrível, graças a essa confluência, aos pesquisadores, a um trabalho muito árduo de pessoas que a gente nem imagina. Se me for permitido um minutinho só, eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouco, até meio piegas o que eu vou contar, mas é uma história que eu vivenciei.
Como eu estava conversando antes de entrarmos no ar, eu participei de ensaios de pesquisas nos estudos de vacinas de Covid. Participei de 3 estudos e participamos de um estudo de uma bivalente. Participei já de estudos de vacina de vírus sincicial respiratório, que recém foi aprovada. Bom, mas com relação à Covid, o que aconteceu? Quando nós vimos conduzindo a vida, fazendo estudos, basicamente estudos em diabetes e insuficiência cardíaca, veio a epidemia, o centro de pesquisa fechou, porque naquele primeiro momento aconteceu isso, e eu estava deprimidíssimo lá, pensando, nossa, acabou. Minha vida a partir de agora vai ser outra, o mundo parou, e eu estava um dia sozinho lá no centro de pesquisa, porque durante a epidemia todos os nossos colaboradores foram dispensados e só eu e o centro de pesquisa, porque nós não interrompemos nenhum estudo que nós estávamos conduzindo durante a epidemia, porque a gente fez por telemedicina, fez por acompanhamento. E eu ficava sozinho no centro de pesquisa. Eu estava lá um dia sozinho no centro de pesquisa, recebi um e-mail de uma pessoa da Janssen nos Estados Unidos, e ele se identificou, falou que era da Janssen e tal, se ele podia fazer uma call comigo. E aí eu acatei, e ele começou a fazer um checklist. Vocês têm freezer menos 70, você tem isso, tem aquilo. Eu fui confirmando, ele falou, você tem como mostrar? Eu falei, eu estou com o meu notebook, vamos aqui, vamos fazer uma tour aqui pelo centro de pesquisa. Eu vou te mostrar a centrífuga, vou te mostrar. Aí terminou, ele falou, como eu não te conhecia? Eu falei, como você não me conhecia, eu não sei. Eu sempre estive aqui. Mas eu sempre estive aqui no mesmo lugar. Aqui é Brasília, Brasil. Ele falou, não, você... vou te mandar o feasibility. Feasibility é um convite. Aí mandou um e-mail com um convite, eu acatei. Bom, 2 meses depois, porque a gente estava acostumado com o trâmite regulatório de meses no Brasil. Em função da urgência da epidemia, em 2 meses o estudo começou. Em 2 meses, a minha equipe, que tinha na época 12 pessoas, teve que aumentar para 50. Uau. E nós tivemos que chamar gente para ir. Ontem de noite, a gente estava tendo uma reunião dos investigadores, e aí eu conversei e falei, olha, na época da pandemia, era domingo de tarde, a gente comia pizza no centro de pesquisa. A gente passava as noites no centro de pesquisa. A epidemia foi uma experiência assim, foi isso que eu falei, foi eu saí da depressão para a euforia. Sim. Foi uma experiência, ter vivido aquilo, foi uma experiência extraordinária para todos nós que passamos, que trabalhamos. E com relação a essa questão das pessoas imaginarem que os estudos, o que aconteceu? Criou-se, e eu participei durante esses 2 anos, de um grupo de investigadores globais que estavam envolvidos em desenvolvimento de moléculas, e que nós tínhamos reuniões semanais, reuniões virtuais semanais, e tinha gente do mundo inteiro. Você criou uma cadeia de network gigantesca, que hoje está servindo para várias outras coisas. Essa cadeia de network que nós passamos a participar, ela está servindo para vários outros protocolos que tem nada a ver com Covid hoje. A gente está recebendo protocolos por conta da cadeia de network que se formou. Então, realmente, isso muda. E como o mundo está muito veloz em mudanças, por causa das mídias digitais, a gente conseguiu fazer reuniões, quase todas as reuniões eram virtuais, mas eram extremamente efetivas. E as pessoas sempre perguntam, eu peço desculpa se eu estou me estendendo, mas as pessoas perguntam assim, mas não foi muito rápido? Não. Eu posso dizer, por exemplo, do protocolo da Janssen, que eu conheci com mais profundidade do que os outros 2 que eu participei. No caso da Janssen, a molécula, a plataforma era um vetor viral recombinante em cima do adenovírus 23. O adenovírus era um vírus comum de resfriado e que já tinha sido usado no tratamento do ebola no continente africano. Porque as pessoas se lembram que em 2015 estava tendo uma mortalidade gigantesca de ebola. Sim. E 2017 parou. Aí falaram assim, parou assim, foi mágica? Não. Foi a imunização que se usou o vetor do adenovírus 26 acoplado ao vírus ebola. E na Covid, o que eles pegaram? Aquela mesma ideia de 2015, vamos usar acoplando a plataforma Spike 1, aquela primeira espículazinha, o terço proximal da espícula 1, que era onde ocorreu a primeira mutação. As mutações alfa, beta e gama foram na espícula 1. Tá? A delta já não mais. Então aquela vacina foi criada para aquele perfil das possíveis mutações. E aquilo foi baseado numa tecnologia que já existia desde 2015.
E a Covid voltando, né, doutor? Infelizmente, o que houve foi as pessoas cansaram desse assunto, foi um assunto que esgotou emocionalmente as pessoas, e as pessoas começaram a negligenciar cuidados não farmacológicos, tá? Sim. Nós antes tínhamos uma preocupação muito grande com higienização de mãos, de ambiente, de máscara, e as pessoas cansaram. Como cansou esse assunto, as pessoas Hoje você voltaram vê em todos os lugares o dispenser de álcool, mas está sempre vazio, né? sempre vazio. E achar importante a provocação, Sérgio, porque só nesse ano está em fevereiro, né? Segundo mês do ano, já foram quase 1.500 mortes por Covid. Né? Então, tá um pouco obscurecido por conta da dengue, que de fato realmente o bicho está pegando em relação à dengue. Ainda pra Mas a Covid também ela tá forte aí nessa questão. Para concluir sobre Covid, qual tipo que estamos agora? É uma mutação? O que houve? Não, o que acontece é o seguinte, até hoje todas as mutações que ocorreram no SARS-CoV foram mutações extracapsulares. Todas. Esse vírus ele tem uma cápsula rígida, um núcleo com uma cadeiazinha de RNA, mais nada. O que caracteriza um vírus é a simplicidade da estrutura, tá? E externamente tem uma membrana, que é uma proteína N, que recobre 60% da cápsula, e 3 espículas com os respectivos hilos espiculares, que é uma pontezinha entre uma espícula e outra. E as mutações foram acontecendo em sítios diferentes, em pontos diferentes. Nós já estamos com algumas centenas de mutações do vírus original. O vírus lá de Wuhan é um vírus que, do atual que está circulando, ele praticamente não tem mais nada a ver na parte externa. Não houve mutação na área nuclear, lá na cadeia de RNA, mas houve mutação na parte externa, e nós já estamos por isso que a gente chama variantes, você não chama nova cepa. Cepa é quando muta o núcleo. O vírus da influenza, por exemplo, você saiu do H1N1 para H2N3, e aí você vai mudando cepas, porque altera o núcleo. E no caso do vírus da Covid, é o mesmo SARS-CoV-2, só que ele está com externamente muitas mutações. E essas mutações elas vão tendo, na maioria das vezes, um comportamento muito diferente. O grau de virulência é diferente. Então é difícil você falar que essa mutação é mais agressiva ou não. Daqui adiante, daqui a algumas semanas, nós temos outra mutação. Tá? E o que acontece? É necessário que as pessoas mantenham algumas medidas não farmacológicas. Que é isso que a gente, todos, eu mesmo relaxei. Isso é natural. Depois de 2, 3 anos, todo mundo estava doido para sair sem máscara. Isso é natural. Mas a gente tem que lembrar que o vírus ainda circula. Numa proporção muito menos agressiva, mas ele circula. E rapidamente, ainda que o nosso tempo está acabando, dengue, o que temos aí de inovação? Temos alguma novidade ou só essa vacina, por enquanto, que está sendo oferecida? Bom, dengue é um assunto um pouco mais complexo. Por quê? Porque é uma questão sanitária que envolve muito a ação do Estado, tá? A responsabilidade do Estado, tá? Coleta de lixo, drenagem, esgoto, a responsabilidade individual, tá? A civilidade de cada um de nós. Urbanidade. Tá? E a questão sazonal. É uma doença exclusivamente sazonal. Ela é altamente previsível, visto que isso ocorre nesse período. Então, nós temos um regime de chuvas que é muito, no caso do Distrito Federal, que é muito previsível. Sim. Então, a gente tem uma doença que ela é previsível. E quando há uma negligência, a catástrofe ocorre. Com relação à imunização, o que aconteceu? Eu prometo ser breve nessa explicação. Nós tivemos 2 plataformas de imunizantes que foram testados. Um deles que está sendo utilizado tanto em comercialização em sistema privado quanto no sistema público, é um imunizante que foi realizado o estudo, que é uma doença predominantemente no cone sul do planeta, não que ela não ocorra no cone norte do planeta, mas ela predomina nos países do sul do planeta, e o estudo foi realizado na população da Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Argentina. Não houve brasileiros na participação desse estudo do laboratório Takeda, que foi o laboratório que desenvolveu essa esse imunizante que está sendo utilizado. E o que é importante? Existem 4 cepas da dengue. Isso. E este imunizante, ele predominantemente, os indivíduos que foram
imunizados, eles tinham uma excelente cobertura para dengue 1, dengue 2, não para 3 e 4. E hoje circula entre nós predominantemente 3 e menor a 4. Então, o imunizante que dispomos, ele não cobre efetivamente a dengue 3, que é a que está circulando mais entre nós. E o Butantan também é evoluído nessa pesquisa? O que houve com o protocolo do Butantan foi um protocolo que também não contemplou o dengue 3 e 4 significativamente. Esse é o grande falha de ambos os protocolos. Por quê? Porque no momento em que se desenvolveu, circulava mais a 2. Então, quando você desenvolveu o imunizante, você desenvolveu no que estava acontecendo. O contexto, 2 anos depois, 3 anos depois, foi outro. Infelizmente o nosso tempo está esgotado. Quero agradecer e antes falando que os interessados para serem voluntários, procure lá o site www.l2ip.com.br. É isso, né, doutor? Exato, por favor. Quero agradecer ao senhor, doutor Eduardo Freire, médico, especialista em mestre em geriatria, doutor em endocrinologia e membro titular da Academia de Medicina de Brasília. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Também agradeço à professora Luciana Manhosa, advogada, mestre em bioética, gestora de saúde, gestora geral adjunta da Comissão de Bioética e Biodireito do ABDF. Doutora Luciana, obrigado. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui. Dr. Fabrício Reis, advogado especializado em direito à saúde dos pacientes, vice-presidente da Comissão de Saúde do ABDF, também obrigado por estar conosco. Agradeço mais esse convite, foi muito profícuo o debate aqui, com certeza. Nós, assim, que agradecemos aos nossos convidados e futuramente essa entrevista vai estar disponível no YouTube da Rádio e TV Justiça. 9h48, intervalo para o nosso giro de repórteres daqui a pouquinho. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.